A paz do Senhor Jesus para a sua vida é o que eu desejo. Desejo o melhor para você e toda a sua casa. Dando sequência aos nossos estudos sobre a literatura cristã, vamos falar a respeito de grandes pregadores, o poder das palavras. O poder que a palavra tem para colocar a pessoa para cima, por cima, como a palavra tem poder para colocar a pessoa para baixo. Devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos. O poder das palavras nas realizações humanas. Antes de grandes feitos, sempre houve discursos que motivaram pessoas a agir. Exemplo bíblico: Nimrod usou palavras para unir o povo e construir a Torre de Babel. Mas Deus interveio e confundiu as línguas, frustrando o projeto. A gente vê na Bíblia Sagrada Nimrod aliciando o povo, persuadindo o povo, e o povo estava unido, mas para fazer o mal. Até para fazer o mal, se tiver união, aparentemente dá certo. Mas Deus, ele não aprova que nenhum ser humano faça rebelião, que nenhum ser humano pratique o mal. Devemos praticar o bem. O que Jesus, o que o nosso Deus, o nosso Pai, ele fez? O nosso Deus foi lá e confundiu as línguas. Por isso que hoje existem vários idiomas. Cada país tem um idioma diferente do outro. Aonde está essa referência? Gênesis 11, de 1 até 9. Palavras podem inspirar, mas o verdadeiro poder está na vontade de Deus. Por mais bagagem que o homem tenha, o homem precisa reconhecer que a inspiração vem dele, vem do Senhor. É o Senhor que conduz, que dá sabedoria. Discursos que marcaram guerras e conquistas. Aqui eu destaco alguns exemplos históricos, falando de Adolfo Hitler, que foi um grande nazista. Usou sua retórica para convencer a Alemanha a seguir sua ideologia, resultando no Holocausto, o que eu acabei de falar. Várias pessoas foram mortas através de Adolfo Hitler, através da sua palavra. Ele conseguiu envolver várias pessoas, persuadir várias lideranças, e com isso multidões e multidões foram mortas. Winston Churchill respondeu com discursos encorajadores, como o famoso: nada tenho a oferecer senão sangue, suor e lágrimas. Olha como que é triste, olha que frase forte, frase negativa, prepotente, arrogante. Josué e o povo de Israel derrubaram as muralhas de Jericó com um brado poderoso. Ou seja, por quê? Porque seguiu o comando, a voz de Deus, a voz do palácio. A voz do comando é a voz da direção, é a voz da liderança suprema, que é a liderança de Deus. Gideão e 300 homens, não foram 32 mil homens, foram 300 homens. Derrotaram um exército muito maior com gritos e trombetas. Palavras podem destruir ou edificar. Tudo depende de quem as usa e para qual propósito. Por isso nós devemos filtrar aquilo que ouvimos e ter cuidado com a nossa comunicação. O impacto da oratória depende de quem fala. Depende de quem está falando. Está mandando a voz para o auditório, para as pessoas. Exemplo histórico: Churchill planejava estrategicamente seus discursos para emocionar o público. Aí a gente vê um exemplo real. Se um obreiro criticar sua denominação, suas palavras podem ser vistas como rebeldia. Mas se um líder disser o mesmo, pode ser considerado
um reformador. A gente precisa entender o impacto da oratória quando uma pessoa fala. Por isso está destacando aqui, depende de quem fala, porque muitas pessoas dão prioridade para quem está na mídia, para quem está no topo, no pódio, está num lugar, na posição do estrelado. Mas eu entendo que isso faz parte, né, da sociedade, da vida, que quanto for o nível maior da pessoa, e ela tendo aí uma visibilidade mundial, que seja, ela passa a ter mais credibilidade, mais força na voz. Mas para Deus não. Para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. A reputação e a autoridade de quem fala influenciam como sua mensagem será recebida. Então é muito importante que a nossa reputação, a nossa autoridade, ela seja na vontade de Deus, porque nós não devemos ser influenciadores. Deus não nos chamou para influenciar as pessoas. E sim, Deus tem nos levantado como referência. Você precisa ser referência, eu preciso ser referência. Porque a referência coloca a pessoa na direção. Deus não escolhe grandes oradores, mas sim grandes mensageiros. Bons oradores tem em vários lugares. O próprio político ele tem uma boa oratória. Mas que você tenha, que eu tenha uma boa oratória, mas que a mensagem que ela tenha inspiração divina, que ela tenha o favor de Deus, o querer de Deus. Exemplos bíblicos de pregadores improváveis. Moisés disse que era pesado de língua, mas Deus o usou para libertar Israel. Jeremias afirmou que era apenas um menino, uma criança, mas Deus lhe garantiu que colocaria palavras em sua boca. Olha a dependência em Deus como é importante. Nós devemos colocar toda a nossa dependência aos pés da cruz. Só assim Deus vai nos capacitar, nos habilitar, porque o homem precisa colocar a humildade em primeiro lugar. Porque a prepotência, a arrogância, se o homem não vigiar, esse sentimento as pessoas passam a ter de outras pessoas, das pessoas que estão na mídia. Quando a pessoa ela não vigia que ela precisa ser humilde, a multidão, as pessoas que ouvem, fulano está prepotente, fulano está arrogante. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. O profeta Isaías, que foi um profeta messiânico, sentia-se indigno por ter lábios impuros, mas foi purificado e chamado por Deus. Pedro, um pescador sem formação, que se tornou o grande pregador no Pentecostes, foi o líder dos apóstolos. Deus não procura oradores eloquentes. O que quer dizer eloquência? A pessoa que fala de uma forma que as outras conseguem entender com facilidade, mas pessoas dispostas a falar sua verdade. Que você tenha, que eu tenha, que todos tenham eloquência, mas o mais importante é falar a verdade. Porque a pessoa pode até não ter eloquência, pode até não ter muita sabedoria, mas quando fala a verdade, a mentira some, a verdade prevalece. A diferença entre falar e pregar. Oratória eficaz não é apenas falar bem, mas transmitir uma mensagem significativa. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores da história cristã, tinha problemas de visão
ele lia seus sermões com o rosto colocado ao papel, mas suas palavras levavam multidões ao arrependimento. Por quê? Porque sobre a vida de Jonathan tinha a unção de Deus. Sobre a sua vida e a minha, precisa ter o mais importante, a presença do Eterno, a presença do nosso Deus. A unção e o conteúdo da mensagem são mais importantes do que a performance do pregador. Tem muita gente que se preocupa com a sua própria vida, precisa aparecer mais do que a mensagem, se preocupa mais com o seu eu, acaba se tornando muito vaidoso e deixando a unção de lado e a organização dos bolsos de canto. Então é muito importante que a unção e o conteúdo da mensagem seja mais importante do que a performance do pregador. Na conclusão, o que torna alguém um grande pregador? É uma pergunta. O que torna alguém um grande pregador? Ter uma mensagem verdadeira e transformadora. Então a mensagem ela tem que ser de verdade. Ela não pode ser uma mensagem que a pessoa ministra, que ela prega, mas que tem que ser a própria vida, porque devemos pregar aquilo que vivemos. Falar com convicção e autoridade dada por Deus. Eu preciso ter convicção, precisamos estar convictos daquilo que está organizado, separado, para ministrar com autoridade da parte de Deus. Ser instrumento do Espírito Santo, independentemente da eloquência. Deixa Deus te usar, deixa Deus te capacitar. Reconhecer que palavras têm poder, mas só são eficazes quando alinhadas à vontade de Deus. Então, a palavra tem poder? Tem, mas é importante estar alinhada com a vontade de Deus, alinhadas com a vontade de Deus. O que é mais importante, ser um grande orador ou ser um grande mensageiro? O que você está pensando aí para responder? Que você seja um grande orador, não tem problema nisso. Mas a mensagem, ela tem que ter inspiração. Agora, se você não é um grande orador, mas a mensagem, ela vem de Deus, Deus é contigo. Porque o mais importante é a mensagem, é a unção que Deus derrama sobre a nossa vida. Eu tenho certeza que esse momento nosso com a palavra de Deus vai ficar marcado, vai ficar dentro do nosso coração, porque vale muito a pena. Se eu voltar lá para o início, você vai ver que o mais importante na vida de um homem é quando ele entende que quando ele ministra, quando ele está sendo ali o canal de Deus, ele tem poder naquilo que ele fala. Então, o mais importante é a unção, é a direção de Deus na vida dos mensageiros, dos pregadores. Que Deus possa continuar te abençoando e também me abençoando, porque nós merecemos o melhor de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.